O Ponto de Cultura, na verdade, é um marco na minha história. Acho que não seria metade das coisas que eu sou hoje se não fosse esse lugar. Eu acho vital que existam projetos como esse em todas as periferias de todo o Brasil, de todo o mundo. Teve que parar totalmente, porque os pequenos recursos que entram para a manutenção das finalidades da entidade se tornaram cada vez mais difíceis. Sem a arte, sem a cultura, o ser humano enlouquece. Nasceu assim, eu venho da origem da Igreja Católica, que tinha um grupo que fazia a encenação da paixão e morte de Jesus Cristo. Esse evento, que era anual, tomou uma proporção gigantesca, que a gente chegou a levar 5.000 pessoas num evento da paixão de Cristo. E aí a gente decidiu ir atrás de um órgão chamado GEPEL, do estado de Goiás, para nos auxiliar nesse evento, sobretudo com a preparação técnica. E aí a GEPEL, era um órgão, uma agência do estado de Goiás, nos levou e nos encaminhou Mauri Fernandes de Castro, um dos grandes nomes do teatro goiano. Eu, na verdade, participei do processo apenas como testemunha. Sabe, o mérito é deles, da ideia de transformar uma equipe que fazia via sacra, né, em uma associação que pudesse beneficiar ao maior número possível de crianças, adolescentes e a comunidade, né? O que motivou todo mundo a criar essa associação foi o mesmo princípio que levou a eles a participar, a fazer via sacra, que é o ato altruísta, né, de poder doar-se para a comunidade, de poder ser efetivamente úteis à comunidade. Surgiu 15 pessoas que decidiram montar espetáculos de cunho sociopedagógicos e que começasse a apresentar nas escolas. Isso aconteceu em 8 de maio de 2004. Dos setores e uma das áreas que mais se afetou, contudo, foi a cultura, a arte. A gente já tem dificuldade porque a gente é uma entidade sem fins lucrativos. E aí a gente teve que parar totalmente, porque os pequenos recursos que entram para a manutenção das finalidades da entidade se tornaram cada vez mais difíceis. E se não fosse pessoas abnegadas, pessoas dedicadas, pessoas que amam o projeto, ele teria falido. Então, eu comecei a fazer faculdade na Universidade Federal, né, faculdade de teatro. E aí a gente teve o primeiro estágio, que era estágio observatório, e um dos espaços que tinha vínculo com a UFG era o Ponto de Cultura, né? Porque era só ponto, hoje que virou pontão. E aí eu vim fazer o primeiro estágio aqui, me apaixonei e tô aqui até hoje. Isso aqui é um espaço comunitário. Então, a maioria das pessoas que vêm pra cá, né, são pessoas carentes e tal. E para você dar aula online, você precisa de internet, precisa de um aparelho, né, um celular, um computador. E, por exemplo, as crianças só tinham acesso ao dos pais que trabalhavam. Antes da pandemia, a gente tinha uma rotina bem intensa, que era, além das oficinas, a gente tinha as apresentações no final de semana, nos finais de semana, né? Geralmente era sexta, no sábado e às vezes no domingo.
Então a pandemia foi um baque assim, muito grande, porque a gente teve que pausar as atividades, não tinha como reunir aqui, né? Na parte da educação, dar aula de teatro à distância é horrível, porque assim, o teatro ele é muito o contato, não simplesmente só o contato físico, porque aqui mesmo nas aulas a gente ainda está em pandemia, a gente tenta evitar ao máximo contatos físicos. Mas é a questão do tipo, do momento, eu estou aqui agora, eu estou vendo você, eu estou jogando com você. E aí a gente ficou o 2020 inteiro, assim, parado, mas no primeiro semestre a gente ficou mesmo assim, sem muitas ações. Quando entrou para o segundo semestre de 2020, a gente começou a fazer os encontros online. E aí começou a promover um trabalho remoto, mas assim, é muito diferente o online do presencial, né? E agora com a retomada, a gente, apesar de ter uma limitação, né? Porque antes, por exemplo, a oficina de crianças tinha umas 30 crianças, hoje tem 10, né? Quando iniciou a pandemia, nós tínhamos oficinas com 50 crianças, com oficinas com adultos, com espetáculos, 2, 3 espetáculos por mês, numa região periférica de grande dificuldade. E aí desarticulou toda essa rede que a gente construiu ao longo de muito tempo. Chegamos a ter que perder equipamentos caros, que foram com muita dificuldade que a gente adquiriu de iluminação cênica. Jardim América, em Goiânia, com meu filho Sávio. A gente conheceu o projeto pelo Instagram. E assim que eu vi o projeto, que era uma aula de teatro para crianças a partir de 5 anos, eu imediatamente fiz minha inscrição. Próximo de onde eu moro, eu não vejo muitas opções. E como eu vi esse projeto aqui em Aparecida, gratuito, democrático, né? Então você vê uma diversidade de crianças e ele feliz, alegre, com brincadeiras, com outras crianças e se desenvolvendo, né? Desenvolvendo a expressividade dele. Fico muito feliz. Eu acho vital que existam projetos como esse em todas as periferias de todo o Brasil, de todo o mundo. A gente, quando não conhece, pensa que é aquilo mínimo, né? O teatro é só atuação, mas eu estou vendo que é algo bem maior, né? Que envolve muito estudo e que envolve coisas que eu não imaginava até então. E eu estou podendo usar as coisas que eu aprendo no teatro na minha vida, no meu serviço, como eu sou professora, né? Eu consigo interagir com os meus alunos de uma maneira melhor. Então, assim, está sendo muito importante para mim. Eu fico imaginando todas as crianças que passaram aqui no teatro, na associação, como que seria se elas não tivessem passado aqui na associação, né? A própria Nayara, que está ali na frente, a Nayara, hoje ela é advogada, né? E ela passou por aqui pelo teatro. Nós fazemos uma série de exigências para as crianças, do tipo, você tem que estudar, você tem que ler. A própria oficina, ela exige, as oficinas, elas exigem muitas coisas das crianças, de concentração. Para mim, a importância da cultura aqui na Cidade Livre, ela se baseia muito nessa questão da educação, do conhecimento e, assim, de nós. Falamos de nós também. A gente iniciou muito, eu lembro muito com a Takayuna, que ela sempre falava sobre teatro comunitário, que é um teatro para a comunidade, na comunidade, pela comunidade, que é feito por essas pessoas que trazem mais, ampliam essa voz que muitas vezes é abafada na nossa sociedade. O Ponto de Cultura, na verdade, é o marco na minha história, porque acho que não seria metade das coisas que eu sou hoje se não fosse esse lugar. E quando eu vim pra cá, eu não fui incentivada só a fazer teatro. Eu fiz teatro, eu fui incentivada a ir pro cursinho, estudar pré-vestibular, né? Incentivada a leitura. Então, se eu fui bolsista do ProUni, né, que hoje eu sou advogada, foi graças ao Pontão de Cultura. Então, o teatro tem esse poder de mostrar pra você que você é protagonista da sua própria história. E que, independente do que você goste, do que você queira fazer, isso vai influenciar de forma boa na sua vida e na vida de outras pessoas. Muitas vezes as pessoas pensam que você tem que fazer só aquilo que te dá dinheiro ou só aquilo que é teoricamente correto, padrão, e não é bem assim. E ontem eu recebi um vídeo do Rigier Diamantino. Ele morava em Brasília
Eu levei lá para a entidade, ele não tinha outra vida, e a partir do Pontão de Cultura, hoje ele faz música, violão clássico, na Universidade Federal de Goiás. E aí ele dizia assim: você salvou minha vida. Isso mostra o poder da arte e o poder que a arte pode fazer na vida das pessoas, né? Eu pergunto a você e a todo mundo que está assistindo, o que seria do ser humano se não fosse a cultura, a arte? No meio dessa pandemia, se não houvesse música, se não houvesse artes plásticas, se não houvesse cinema, sem a arte, sem a cultura, o ser humano enlouquece.